Sejam todos bem-vindos a mais uma aula remota de física do terceiro ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo campo elétrico. Vamos para a nossa aula. Roteiro da aula de hoje. Conteúdo: vetor campo elétrico, material, o vídeo, os slides, e vocês podem acompanhar pelo livro didático, página 41 a 43. Atividades de hoje: leitura do livro, assistir o vídeo. Eu estarei deixando exemplos para vocês resolverem. Primeiro, vamos entender o que seria ou quais as características do vetor campo elétrico. Até agora a gente viu apenas o que é um campo elétrico, como ele é formado, né? Eu tenho uma carga fixa, que em volta dessa carga fixa eu tenho um campo elétrico. O vetor campo elétrico é a grandeza física que caracteriza o campo elétrico, ou seja, ele está diretamente ligado às características do próprio campo elétrico. A um vetor se associa um módulo, esse módulo, que eu chamo também de intensidade, ele vai ser um valor numérico que a gente vai ver mais adiante. Uma direção, lembrando, direção, a gente pode ter direção horizontal, né? Ou direção vertical. Basicamente, a gente vai ver essas duas. Tem algumas outras. E um sentido. O sentido pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, vai depender da questão. Para entendermos o que é o vetor campo elétrico, vamos considerar uma carga fixa positiva. Carga fixa que, lembrando, a carga fixa, ela faz o quê? Ela gera o campo elétrico. Vamos ver aqui, que eu tenho minha carga fixa, ao redor, todo esse espaço aqui ao redor dela, eu tenho um campo elétrico. Se eu colocar aqui uma carga Q1 aqui, lembrando, esse Q minúsculo, ele representa quem? A carga de prova, não é isso? Se eu colocar aqui uma carga Q1, observem que essa carga Q1 ela é positiva. Quando eu tenho cargas positivas, a força vai ser de atração ou vai ser de repulsão? Certo, a força vai ser de repulsão. Ó. Essa carga fixa aqui, ela está tentando mandar essa carga de teste aqui, essa carga de prova, está tentando mandar ela para longe. A força aqui, ó, é de repulsão. Observaram? Ou seja, elas vão estar sempre se afastando uma da outra. Ela vai estar sofrendo os efeitos dessa carga fixa. Se colocarmos aqui uma carga de prova Q2, essa carga de prova Q2 aqui, ela é negativa. Se a carga fixa é positiva e a carga de prova é negativa, eu tenho atração ou eu tenho repulsão? Eu tenho atração. Ó. Elas vão se atrair, ou seja, a força aqui vai ser de quê? De atração. Qualquer ponto que eu colocar cargas aqui em volta dessa carga fixa, elas vão estar sujeitas a uma força, seja ela de atração ou de repulsão. Um vetor campo elétrico, ele vai ter uma direção, como a gente já falou, e vai ter um sentido. Primeiro, vamos entender a direção. A direção, o vetor campo elétrico e a força, eles sempre terão a mesma direção. Assim, se o vetor campo elétrico é horizontal, a força também ela é horizontal. Se o vetor campo elétrico é vertical, a força também é vertical. Nós vamos já ver isso no exemplo. Já o sentido ele vai mudar. Se a carga de prova for positiva, os sentidos serão iguais. Olha só, se a carga de prova for positiva, os sentidos serão iguais. Ou seja, a força e o vetor campo elétrico terão o mesmo sentido. Se o sentido for para a direita, carga de prova positiva, então será sempre o força e vetor serão para a direita. Quando a carga de prova for negativa, os sentidos serão contrários. Ó.
Eu poderia representar dessa forma. Enquanto a força está para esse lado, né, para a direita, o campo elétrico está para a esquerda. Recapitulando, direção serão sempre a mesma, os sentidos vai depender de quem? Da carga de prova. Se for positivo, é o mesmo sentido. Se for negativo, os sentidos opostos. Para um mesmo ponto, a razão entre a intensidade das forças elétricas e as respectivas cargas de prova, ela é constante. Ou seja, dentro de um vetor campo elétrico, dentro de um campo elétrico, eu terei sempre uma razão entre quem? Entre a força e a carga de prova. Assim, podemos estabelecer a expressão E vai ser igual a F sobre o módulo de Q. Quem é o valor do E? O E vai ser o nosso vetor campo elétrico. Ele vai ser dado em quê? Newton por Coulomb. O F, a gente já viu em outras aulas, né? A força elétrica, ela é dada em quê? Em Newton. E o Q vai ser o módulo da carga de prova. Ele é dado em Coulomb. O vetor campo elétrico, Newton por Coulomb. Força é Newton, carga, Coulomb, ok? Vamos ver como fazer isso dentro de um exemplo. Primeiro, uma carga de prova, que é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, é colocada em uma região de um campo elétrico, sendo submetida a uma força. F é igual a 30 vezes 10 elevado a menos 2 newton. Essa força, ela é horizontal para a direita. Olha aqui. Ela é horizontal e apontada para a direita. Letra A pede o seguinte: indique a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Primeiro, a direção. A direção ela sempre vai ser a mesma, não vai? Se a força é horizontal, o vetor campo elétrico também vai ser horizontal. Qual é o sentido aqui da força? É para a direita. Agora, o sentido, eu tenho que observar o seguinte: se a carga de prova for positiva, o sentido é igual. Se ela for negativa, o sentido contrário. Qual é o valor da carga de prova? É 6 vezes 10 elevado a menos 6. Ela é o quê? Ó? Ela é positiva. Logo, o vetor campo elétrico também vai ser horizontal para onde? Para a direita. Vamos ver aqui, ó. Se a força é horizontal para a direita e a carga de prova é positiva, não é isso? Logo, o campo elétrico também vai ser horizontal e vai ser para a direita, porque a carga de prova ela é positiva. Letra B. Letra B pede para calcular a intensidade do vetor campo elétrico. Nós vamos utilizar aquela nossa fórmula que eu acabei de mostrar. Primeiro, vamos tirar os dados da questão. O E é o vetor campo elétrico, que é o que nós vamos calcular, não é isso que a questão pediu. O valor da força, a questão me disse, é 30 vezes 10 elevado a menos 2 newton. E a carga de prova, a questão me disse, é 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Pela fórmula nós temos, ó, o E, o que eu vou calcular, eu só repetir. Quem é o valor do F? É 30 vezes 10 elevado a menos 2. Quem é o valor da carga de prova? É 6 vezes 10 elevado a menos 6. Como eu coloco o módulo, é só eu repetir, que aqui é positivo, então é só repito, ok? Chegando aqui, o que é que nós vamos fazer? Vou separar aqui em duas. Primeiro, vou dividir quem? 30 dividido por 6, que vai dar quanto? Vai dar 5. Agora eu tenho 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 6. Como é que eu faço? A regra me diz que na divisão eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vamos subtrair eles aqui de um ladinho, ó. Quem são eles? É o menos 2 e o menos 6. Como eu tenho que subtrair, ó, eu tive que colocar o menos 6 dentro de parênteses. Baixei o menos 2, menos por menos, mais. Ficou menos 2 e mais 6, conservo o sinal do maior e subtrai, fica 4. Assim vai ficar como? 30 dividido por 6 é 5. Conservei a base 2, o nosso novo expoente é 4. Logo, o vetor campo elétrico aqui é 5 vezes 10 elevado a 4 newton por coulomb. E encontramos o valor do campo elétrico. Vamos ver aqui outro exemplo. O exemplo 2, ele diz o seguinte: um vetor campo elétrico num ponto P tem intensidade.
Observe que ele já indica quem é o vetor campo elétrico. É 2 vezes 10 elevado a menos 4 newton por coulomb. Esse vetor campo elétrico, a direção dele é vertical e o sentido é para baixo. Quando uma carga de prova menos 1 vezes 10 elevado a menos 6 é colocada nesse ponto. Na letra A, indique a direção e o sentido da força elétrica. Então, primeiro vamos ver a direção. A direção do campo é vertical. Como nós sabemos que a direção sempre é igual, a direção do vetor campo elétrico, ela é vertical. E o sentido? Eu sempre tenho que lembrar o sentido. Se a carga de prova for positiva, é o mesmo sentido. Se for negativa, é sentidos opostos. A carga de prova, eu observo que é negativo. Logo, a força vai ter o sentido oposto. Qual é o oposto de para baixo? Vai ser para cima. Logo, a força vai ser como? Vertical para cima. O campo elétrico é vertical para baixo, a força vertical para cima, ok? Vamos conferir aqui. Ó. Se o campo elétrico é vertical para baixo e a carga de prova é negativa, logo a carga vai ser vertical para cima. Vertical porque não muda, né, a direção, e para cima porque a carga de prova é negativa, então ele fica o inverso. Vamos calcular agora a intensidade da força. Eu não sei quem é a força. O vetor campo elétrico, a questão me disse, 2 vezes 10 elevado a menos 4. A carga de prova é menos 1. Vou utilizar a mesma fórmula. E é igual a F sobre o módulo da carga de prova. Substituindo, quem é o valor de E? Coloquei aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 4. O F é o que nós vamos calcular. E a carga? Lembrando que a carga está em módulo. Ela é menos 1. Estão observando? Como eu vou colocar ela em módulo, eu vou colocar apenas 1. Lembram lá do cálculo da quantidade de carga? É a mesma coisa. Se eu estou trabalhando em módulo, eu não preciso me preocupar com o sinal. Quando eu tenho uma equação dessa forma, como é que eu resolvo? Multiplico o meio pelos extremos. F vezes 1, lembrando, gente, como eu não tenho nenhum número aqui embaixo, eu tenho um subentendido. F vezes 1 é F. Do outro lado, 2 vezes 1 vai ser 2. E agora eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, onde eu conservo a base, ó, que é o 10, e somo os expoentes. Vamos somar aqui de um lado. Quem são os expoentes? Menos 4 e menos 6. Eu vou somar, estão observando? Baixei o menos 4, mais por menos é menos 6. Menos 4 e menos 6, eu conservo o sinal de menos e somo 4 mais 6, 10. Assim, a força vai ser quem? 2, ó. 2 vezes 1 é 2, vezes 10. Qual é o nosso novo expoente? Menos 10. A força ela vai ser dada em quê? Em newtons. Esse cálculo, de primeira, assim, parece um pouquinho complexo, mas ele é bem simples de se fazer. Finalizando nossa aula, nós vimos na aula de hoje o conceito e as características do vetor campo elétrico, direção e sentido. Direção do campo e da força sempre a mesma, sentido depende do sinal da carga de prova. Alguma dúvida lá na questão direção ou sentido? Nos exemplos 1 e 2, volta a questão, volta o vídeo, assista novamente, é importante que vocês fixem esse conteúdo. Eu estou deixando lá no Google Sala de Aula uma atividade que basicamente é dois exemplos parecidos com esse aí. Por hoje é isso. Bons estudos. E não esqueçam de responder a atividade de acordo com as instruções, ok? Entrem lá e respondam. Até mais.